né? Muito bem, eu quero falar sobre um assunto hoje, irmãos. Eu quero que você olhe para o irmão do seu lado, aponta o dedo para ele assim, mas fala bem sério com ele. Diga assim para ele: livre-se da religiosidade. Agora com mais ênfase agora, como atores de Hollywood, tá? Vira para o irmão do seu lado e diga assim: livre-se da religiosidade. Quando nós falamos, irmãos, do apóstolo Pedro, né? Especificamente quando queremos mencionar os defeitos de Pedro, nós sabemos que Pedro foi um homem como eu e você, com qualidades e defeitos, né? Como todos nós. Nós geralmente voltamos para o período antes do Pentecostes, né? Geralmente, quando analisamos os defeitos de Pedro, nós nos lembramos do período dos evangelhos, né? Nós descobrimos, lendo os evangelhos, que Pedro, ele era passional, ele era exagerado, ele era instável, ele era explosivo, né? Uma das maiores expressões da explosividade de Pedro, nós encontramos em João 18:8, não precisa abrir, quando Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco, né? Eu penso, irmãos, não sei se vocês vão concordar comigo, Pedro não queria cortar a orelha de Malco, ele queria pegar o pescoço de Malco. Malco deve ter desviado, pegou a orelha. Nós vemos, inclusive, um Pedro que mostrou um lado violento, né? Para defender aquilo que ele acreditava. Pedro era como eu e você, irmãos. Só que nós pensamos que quando Pedro ele foi cheio do Espírito Santo pela primeira vez, Atos 2, toda a igreja, ali reunidos, né? O Espírito Santo desceu sobre eles. Nós tendemos a pensar que Pedro, ele se tornou o poderoso líder da igreja, um homem que operava nos dons do Espírito, tudo isso é verdade. Mas nós não conseguimos ver alguns defeitos na vida de Pedro pós-Pentecostes. E eu queria falar com vocês sobre algumas verdades na vida de Pedro. 1 Coríntios 10:12, não precisa abrir, eu vou mencionar aqui para você. 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A verdade é que nós chegamos muitas vezes naquilo que chamamos de auge, nosso auge espiritual, nosso auge ministerial, e deixamos de nos examinar. Semana que vem teremos a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um texto que nós lemos na ceia. Diga assim: eu preciso me examinar. Diga assim: sempre. Nós precisamos nos examinar, irmãos. Agora, eu creio que quando Pedro chegou lá, ele não estava se examinando em algumas áreas. E eu quero mostrar um problema gravíssimo que havia na vida de Pedro, chamado religiosidade. Diga assim: religiosidade é ruim. Eu gostaria que vocês postassem aqui, sempre na Almeida, Revista e Atualizada. Eu gostaria que vocês colocassem Atos 10, versículo 1. Você vai ver como Deus trabalha, irmãos, para resolver questões que estão pendentes em nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu falei aqui pela manhã. Quando damos o diagnóstico, por mais difícil que ele seja, a ideia não é matar o doente, pelo contrário, a ideia é fornecer o tratamento correto para que o doente venha a ser curado, venha a sarar. Então eu quero mostrar a você que Deus, ele não é teu inimigo. Deus, ele não é o nosso inimigo, ele não quer nos derrubar, mas ele quer nos levantar. Deus, ele quer corrigir coisas que possam existir em nossas vidas. É um Deus amoroso, e eu quero mostrar como Deus age, como Deus agiu na vida de Pedro. Ok? Vamos lá então. Atos 10, versículo 1. Só para me empolgar, vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: livre-se da religiosidade. Descobri aqui um Tarcísio Meira. Que interpretação, irmãos. Parabéns, viu? Atos 10, 1 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, Cornélio, ele era aquele homem bondoso, religioso, que fazia suas esmolas, era bem intencionado,
mas ele ainda não conhecia Cristo. Diga assim, Cornélio era um religioso. Versículo 3, esse homem observou claramente durante uma visão, diga assim, discernimento de espíritos. Nós já falamos isso ano passado, os dons do Espírito, existe um deles, discernimento de espíritos, que é quando a sua visão ou a sua percepção se abre para o mundo espiritual. Estava acontecendo isso com Cornélio. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que interessante, mesmo Cornélio não conhecendo a Cristo, a sua boa intenção, a sua busca sincera, fez com que Deus movesse os céus para alcançá-lo. Estão percebendo isso, irmãos? Deus procura corações sedentos por Ele. Diga assim, Deus procura corações sedentos por Ele. Versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor. Guarde essa informação. Diga assim, Simão Curtidor. Então, Simão Pedro estava na casa de Simão Curtidor. Você vai entender mais para frente isso aqui. Cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, como eu falei, você vê aqui Cornélio, a figura de um homem bom, um homem que buscava mais de Deus, um homem religioso, mas que ainda não conhecia a Cristo, ainda não era nascido de novo. E Deus, vendo a sinceridade de Cornélio, um homem sincero que fazia esmolas, Deus moveu os céus e um anjo se apresentou e falou com Cornélio e disse, Cornélio, envia homens que procurem um outro homem que vai falar algumas coisas a você. É interessante, irmãos, quantos creem aqui que Deus pode fazer todas as coisas? Deus tem poder para fazer todas as coisas? Glória a Deus. Ele poderia pregar o evangelho diretamente para Cornélio? Poderia. O anjo poderia pregar o evangelho para Cornélio diretamente? Poderia. Mas aqui eu já quero deixar uma lição para a gente aqui. Deus não faz tudo sozinho. Deus trabalha em parceria comigo e com você. Quantos aqui podem dizer, eis-me aqui, Senhor. Quero ser usado por Ti, Senhor. Sabe, irmãos, Deus não faz tudo sozinho. Aquilo que Deus quer fazer, Ele procura homens e mulheres dispostos a trabalharem no reino e fazerem aquilo que Deus os mandar fazer. O anjo poderia pregar o evangelho a Cornélio, mas o anjo disse para que Cornélio procurasse Pedro e Pedro lhe diria palavras. E uma outra coisa que eu vejo aqui até esse momento, nesse texto, é que respostas que você precisa para a tua vida estarão nas mãos de outras pessoas. E aqui eu quero falar da importância de congregar, da importância da comunhão, irmãos. Porque Deus, Ele trabalha em nosso favor através de pessoas. Deus me usa para responder coisas que você precisa ouvir nessa noite. Deus usa os pastores para responder coisas que você precisa. Deus usa uns aos outros para a palavra certa, para aquele momento certo. Diga assim, Deus usa pessoas. Existe uma coisa que eu creio, irmãos, eu falo muito com a minha esposa, eu creio em conexões divinas. Em toda a Bíblia você vê pessoas sendo abençoadas e promovidas através de outras pessoas. E deixa eu dizer uma coisa a você, nem sempre as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho são aquelas que vêm numa embalagem bonita, mas são aquelas que precisam trabalhar alguma coisa na tua vida. Diga assim, eu preciso de pessoas. Eu preciso de comunhão. Eu preciso de relacionamento.
Vamos continuar aqui em Atos 9, 10, 9. Atos 10, 9, versículo 9 agora. Vamos lá. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Preste atenção. O que vai acontecer aqui foi consequência de um homem de oração. As coisas não acontecem por acaso, irmãos. O que você vai ler agora foi porque Pedro subiu para orar. Diga assim: eu preciso de vida de oração. Versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro, ele entrou em transe. Talvez Pedro tenha caído debaixo do poder de Deus. Tem um texto em 2 Crônicas 5,14 na ACF, que os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a glória do Senhor encheu toda aquela casa. Existe um nível da glória de Deus, irmãos, que Deus quer manifestar no nosso meio, que você não vai conseguir ficar de pé diante de tanta glória. Quantos creem nisso? Agora Pedro estava orando, Pedro estava fazendo a parte dele, Pedro teve a sua iniciativa. E você precisa fazer a tua parte. Aleluia! Vamos continuar o texto. Agora a visão, versículo 11. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Diga assim: Deus falou. Agora olha a resposta de Pedro, versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então veja, estamos aqui falando até o momento de 2 homens com seus problemas. Cornélio era um religioso bondoso que não conhecia Cristo, e Pedro se revelou aqui um homem religioso. E a primeira característica que eu vejo aqui na vida de Pedro, de um homem religioso, eu quero que você se examine nessa noite. Eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para dizer, para falar aquilo que o Espírito Santo quer falar. E eu quero que você se examine. A primeira característica que eu vejo aqui na vida de Pedro, e que um religioso costuma apresentar, é que um religioso, ele tem um duplo padrão moral, ou ele sofre de hipocrisia. Diga assim: religiosos são hipócritas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós lemos aqui no texto agora há pouco que Pedro, ele estava num curtume, na casa de Simão, o curtidor. E essa verdade, que está em Atos 10, 6, nós lemos aqui, também está no versículo 32. Diga assim: Simão Pedro estava na casa de um curtidor. O que é um curtume, irmãos? Um curtidor, qual é a profissão de um curtidor? Um curtidor trabalha com couro de animais mortos. Tanto que a casa do curtidor ficava à beira-mar, fora de Jerusalém, por causa do mau cheiro. E que interessante nessa visão é que a visão envolvia exatamente animais. Pedro, levanta, mata esses animais e come. Aí ele: não, Senhor, eu jamais comeria animais que são impuros e imundos. Pedro, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro estava dizendo: não, Senhor, eu não comerei animais imundos. Mas ele estava num curtume. Diga assim: duplo padrão. Sabe, irmãos, religiosos costumam ter uma ponta de hipocrisia. E já havia um problema na vida de Pedro, que foi relatado em Gálatas 2:11. Nós vamos voltar aqui em Atos 10, mas eu quero que você vá, por favor, Gálatas 2:11. Um episódio que Paulo lhe narra envolvendo Pedro. Esse Pedro, o apóstolo Pedro, que a sombra de Pedro curava os enfermos. O apóstolo Pedro que operava milagres, prodígios e maravilhas. Olha o que Paulo vai contar agora. Gálatas 2:11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia,
resisti-lhe face a face, eu confrontei ele, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns, da parte de Tiago, comia com os gentios. Então Pedro estava comendo ali com os gentios. Quando, porém, chegaram os judeus, afastou-se por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com Pedro. Olha só, gente. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, o que estava acontecendo? Aquele apóstolo Pedro, poderoso homem de Deus, depois do Pentecostes, estava comendo com os gentios. Quando os judeus chegaram, gente, vamos saindo de fininho que os judeus estão chegando ali. Oh, estamos aqui, irmãos judeus, andamos com vocês. Diga assim, religiosos costumam ser hipócritas. Esse mesmo Pedro estava num curtume, num lugar que matava animais imundos. Ele não podia estar ali, mas ele estava dizendo, Senhor, eu não vou comer esses animais da visão. Mas diga assim, Deus está trabalhando. Diga assim, Deus está trabalhando. Você vai ver que o final aqui é muito bom. A segunda característica que eu vejo nos religiosos, irmãos, também nós vemos isso em muitas pessoas que são religiosas, né? A religiosidade é algo terrível, irmãos, porque normalmente o religioso não enxerga que é religioso. Da mesma forma que um louco não enxerga que é louco, ele não admite que é louco. Vocês querem que eu faça o teste aqui? Olha só, Pastor Joel, o senhor é louco? Não, tá vendo, gente? Brincadeirinha, irmãos. Eu amo o pastor Joel, a gente tem intimidade para isso. Os religiosos, eles não identificam que são religiosos. Pelo contrário, o religioso ele acha que ele está num padrão mais elevado que os demais. E há uma segunda característica que eu vejo nos religiosos, que Jesus enfrentou muito isso, Mateus capítulo 6, versículo 2. A segunda característica dos religiosos, diga assim, religiosos preferem agradar mais aos homens do que a Deus. Religiosos se preocupam em agradar mais os homens, a aparência externa, mas não se preocupam da mesma forma em agradar a Deus. Mateus 6,2, coloque aí, por favor, Mateus 6,2, diz assim, Jesus falando, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha o versículo 5 de Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Versículo 16 de Mateus 6. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Perceba aqui que o religioso está mais preocupado com a aparência exterior, em agradar os homens, em ficar bonito na foto, mas não se preocupa tanto assim como Deus está vendo ele. E sabe de uma coisa, irmãos? A coisa mais triste que pode acontecer com uma pessoa é quando ela se preocupa com a sua autoimagem. É quando ela vem num culto apenas para bater ponto, para falar que está pago e tirar foto no Instagram, vim num culto hoje, está pago. A pessoa está preocupada com a estética, com o que os outros vão pensar dela, mas ela não se preocupa com o que Deus está pensando dela. Diga assim, religiosidade é algo terrível. Então, os religiosos costumam ser hipócritas, e os religiosos, eles se preocupam mais com a aparência externa, mais com a imagem que eles têm, eles se preocupam mais em agradar os homens, se preocupam mais com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus. E deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos, você pode ser aprovado por 7, 8 bilhões de homens, se Deus não está te aprovando, você está mal na finta.
Agora, se Deus está te aprovando, podem vir 7 bilhões de pessoas contra você. Deus está te aprovando, a vitória é tua. Aleluia! A nossa preocupação primária nessa vida, irmãos, é em agradar a Deus acima de tudo. Quantos pregadores, pastor Joel, pastor Edson, sabem disso? Quantos púlpitos têm deixado de pregar a palavra completa, a palavra total, que também fala de santidade, a palavra que fala sobre dízimos e ofertas, a palavra que fala sobre salvação? Tantos púlpitos têm deixado de pregar estas verdades, porque os pastores estão com medo de desagradar as pequenas ovelhas. O pregador está com medo de chatear o pequeno Enzonaldo. E o Enzonaldo, ele quer continuar pecando, mas o pastor não pode falar com o Enzonaldo, não pode falar com a irmã Tiaga. Irmã Tiaga tem que parar com essa vida, não pode falar porque senão vai chatear a irmã Tiaga. Diga assim: a minha prioridade de vida é agradar a Deus, acima de tudo, e acima da minha própria vida, e acima dos meus interesses. Meu irmão, você que vai ser levantado para pregar a palavra, fale a palavra mesmo que todos fiquem contra você. Se for a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Aleluia! Vamos voltar para Atos 10, 17. Vamos voltar para Atos 10, 17, que Deus ainda está trabalhando aqui. Diga assim: o final é glorioso. Atos 10, 17 diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E se você quiser saber, semana que vem, que uma das características da fé, venha na escola dominical, é que a fé obedece às direções que Deus vai dar. Veja que Deus disse para Pedro: não duvide em nada, vá com esses homens. E Pedro obedeceu. Agora, até aqui, recapitulando, nós vemos um Cornélio que tinha seus problemas, vemos Pedro que tinha os seus problemas, mas Deus, ele moveu situações e criou uma situação para que ambos se encontrassem, né? E é interessante que mesmo ambos tendo problemas, um ia ajudar a resolver o problema do outro. Olha que interessante isso. E mais uma lição, um aprendizado que podemos tirar aqui, é que nós podemos ser usados por Deus para abençoar pessoas mesmo tendo problemas. Diga assim: eu posso ser usado por Deus para abençoar os meus irmãos, mesmo tendo problemas, mesmo não sendo perfeito. Irmãos, Deus precisa muito mais de um coração disposto do que de um coração perfeito. Apesar da religiosidade de Pedro, apesar da religiosidade de Cornélio, ambos tiveram um coração ensinável e sedento por Deus. E Deus pôde usá-los. Não fique esperando ser perfeito para Deus te usar. Eu já escutei pessoas dizendo: o dia que eu for perfeito, eu vou exercer o meu ministério. O dia que todas as coisas forem perfeitas, eu vou exercer o meu chamado. O dia que todas as coisas forem favoráveis, eu vou exercer o meu papel no reino. Não espere esse tempo chegar, porque ele nunca vai chegar. Deus pode usar você e quer usar você do jeitinho que você está. Aleluia! Diga assim: Deus quer usar homens e mulheres, mesmo com problemas. Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Sabe, irmãos, eu admiro coisas que o pastor Edson tem, que eu não tenho. Ele me ajuda, me supre naquilo que me falta. Mas eu tenho certeza que eu tenho sido bênção na vida dele, em coisas que eu tenho e talvez falte a ele. Pastor Joel é a mesma coisa, e todos nós uns com os outros, irmãos.
O que eu tenho você pode não ter, estou aqui para te ajudar, mas tem coisas que você não tem, você está aqui para me ajudar. A irmã Cidinha, irmãos, na sua simplicidade, deu um testemunho poderoso hoje de manhã na escola dominical, e a senhora vai dar no microfone semana que vem, porque não deu para ouvir na gravação, se prepara. Mas é uma irmã simples, irmãos, com um testemunho poderoso de fé. Nós podemos ser úteis uns aos outros, mesmo tendo problemas. Diga assim, Deus quer me usar, mesmo tendo problemas. Agora, olha só que interessante, Atos 10, 27. Vamos voltar para Atos 10, 27. Atos 10, 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E olha que interessante, Cornélio, ele não quis receber aquela palavra sozinho. Ele chamou a sua família em muitos. Sabe, irmão, quando Deus ele quer trabalhar na tua vida, essa bênção que vai chegar na tua vida vai alcançar muitos. Deus não quer te abençoar sozinho, meu amigo. Aleluia! Diga assim, Deus não quer me abençoar sozinho. Versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Pare aqui, Pedro está dizendo, olha aqui, Cornélio, eu vim aqui na tua casa, mas você sabe que eu não devia estar aqui, né? O mesmo Pedro que estava no curtume. Eu não devia estar aqui. Não devia estar aqui, porque eu não posso nem falar, nem me aproximar de um gentil. Mas a história, felizmente, não termina aí. Porque se você continuar lendo o versículo, diz assim, diga mas, Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Eu vejo aqui um Pedro, irmãos, que apesar dos seus defeitos, sabe qual foi a diferença que ele conseguiu crescer e superar suas limitações? Pedro era um homem ensinável. Diga assim, Pedro era ensinável. E eu preciso ter sempre um coração ensinável. Irmãos, ninguém sabe tudo. Você pode ser idoso, vivido, experiente. Ninguém sabe tudo. Quando você chega naquele ponto que você fala, já sei tudo sobre esse assunto, pode ter certeza, principalmente falando da palavra de Deus, quando alguém fala isso, não sabe nada daquele assunto. Porque a palavra, quanto mais você descobre segredos da palavra, mais você vê o quanto você não sabe. Não é assim, irmãos? Quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você vem na escola dominical, mais você descobre, meu Deus, quanta coisa eu tenho para aprender. Não importam as suas limitações e defeitos, Deus precisa encontrar em você um coração sedento e ensinável. É o que Ele precisa para te ajudar. Sabe por que muita gente não muda na vida, irmão? Sabe por que muita gente não melhora na vida? Porque é arrogante, porque é orgulhoso, porque não é ensinável. Deus está movendo os céus, está usando pessoas, mas a pessoa ela fala assim, desse pastor eu não ouço conselhos. Da irmã Cidinha, eu não ouço conselhos de mulheres do cabelo prateado. Aí Deus está usando a irmã do cabelo prateado, Deus está falando através dela, mas você, no alto do seu conhecimento, você fala, só aceito aquilo que o Josué Gonçalves falar a mim. E perde a bênção de Deus. Aleluia. E Pedro, agora quando você avança para o versículo 44 de Atos 10, tá gostosa essa palavra, irmãos? É uma palavra para a gente refletir, né? Atos 10, 44 diz assim, ainda Pedro falava essas coisas, Pedro pregou o evangelho na casa de Cornélio, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, Pedro não foi sozinho, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, presta atenção nisso aqui, versículo 47, porventura, pode alguém recusar água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Então Pedro estava pregando o evangelho,
Subentendemos aqui, irmãos, que Cornélio aceitou aquela palavra e instantaneamente ele nasceu de novo e já foi batizado no Espírito Santo. Porque Pedro menciona a experiência aqui de Atos 10, referente a Atos 2. Veja o que Pedro diz aqui, versículo 47 de novo. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? Que, assim como nós, diga assim, Atos 2, assim como nós receberam o Espírito Santo. Qual foi a grande lição que Pedro teve aqui? Deus não se prende à nossa religiosidade. Diga assim, Deus não se prende à nossa religiosidade. Sabe, irmãos, Deus ele está querendo se mover, está querendo falar com você. Eu já vi pessoas que diziam assim, Senhor, eu quero mais de ti. Aí a pessoa ora, ela chora igual o Zacarias, né? Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Me enche da tua glória, me enche do teu poder. Aí você fala sobre o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Isso aí eu acho muito estranho. Deus não se prende à nossa religiosidade. Deus não pode ser colocado numa caixinha. Diga assim, Deus não pode ser colocado numa caixinha. E Pedro aprendeu isso, porque Pedro estava colocando Deus numa caixinha. Deus só pode usar os judeus. Aquilo que eu vi em Atos 2 só acontece com os judeus. Mas graças ao coração ensinável de Pedro, ainda bem que ele teve humildade, ele viu o mesmo Espírito que foi derramado em Atos 2 ser derramado em gentios em Atos 10. Não podemos, irmãos, colocar Deus numa caixinha. Tem gente que fala, isso aqui eu não creio que Deus age assim. Deus pode querer agir assim na tua vida. Eu não creio que Deus ele vai usar a Irmandai. A Irmandai, não creio que Deus vai usar a Irmandai para falar comigo. Pode ser que ele queira usar a Irmandai sim, para falar com você. Pode ser que a resposta que ela tenha para a tua vida, Deus deu para ela, não deu para outra pessoa. Aleluia! Eu lembro, irmãos, uma vez em 2010, na escola bíblica que eu estudei, eu lembro que teve uma aula sobre uma matéria, a aula terminava das 8 às 10 da noite, né? O horário oficial. O poder de Deus veio de uma forma na aula, irmãos, 10 horas o professor falou, irmãos, eu vou deixar vocês aqui, eu vou precisar sair, mas fiquem à vontade. Eu lembro, irmãos, eu mesmo fiquei até às 11 da noite lá, tive que vir embora, era lá em Pinheiros. Lá em Pinheiros, a Fabi já estava grávida. Outras pessoas ficaram lá, irmãos, mas era gente falando em línguas, gente que caiu debaixo do poder de Deus, gente rindo debaixo do poder de Deus. No dia seguinte, os testemunhos, um foi curado, outro teve uma situação no trabalho resolvida. Deus, ele se move como ele quer, não coloque Deus numa caixinha. Um dos maiores indícios de religiosidade é quando eu e você queremos determinar como Deus vai agir. É um dos maiores sintomas de religiosidade, quando eu digo assim, Senhor, eu quero mais de ti, mas você vem até aqui. A religiosidade nos impede de desfrutar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, irmãos. Aleluia! Agora eu quero falar de uma terceira característica dos religiosos. Terceira e última característica. Depois eu quero deixar um alerta aqui e nós vamos orar. Qual a terceira característica que nós encontramos em pessoas religiosas? Todo religioso, ele se preocupa mais com rituais do que com pessoas. Diga assim, todo religioso se preocupa mais com rituais do que com pessoas. Em João 5, versículo 5, João 5, pode colocar esse texto aí, João 5, versículo 5, diz assim um texto, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Grave isso, diga assim, aquele dia era o sábado. Versículo 14, por favor, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Versículo 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Olha o 16, presta atenção no que um coração religioso pode fazer. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Por que Jesus começou a ser perseguido, irmãos? Porque ele curava os enfermos no sábado. Aqueles judeus religiosos, que amavam a lei, amavam Jeová, que iam para os seus rituais com suas roupas sacerdotais, não tiveram um pingo de amor por um homem 38 anos enfermo, que pela primeira vez na vida andou. Mas eles olharam que aquele homem, que Jesus não cumpriu o sábado. Eu lembro, irmãos, quando eu era de uma certa igreja, muitos anos atrás, na minha adolescência. Eu lembro de um pregador, irmãos, um evangelista, que ele teve um testemunho poderoso para contar, irmãos, num culto de jovens. E era um testemunho envolvendo parcelas de faculdade. Nesse testemunho, ele me contou depois, mas você vai entender onde eu quero chegar. Ele não conseguia pagar as parcelas da faculdade, estava desempregado, noivo desempregado. Uma família coreana que ele nunca viu na vida, foi na faculdade, pediu o nome dele e quitou a faculdade para ele. Só que quando ele foi dar o testemunho, a barba dele estava por fazer. Sabe quando está aquele azuladinho? O pastor falou, aqui você não dá testemunho, por causa da sua barba por fazer. Pastor Joel falou, todo mundo, meu Deus! Um coração religioso faz dessas coisas, irmãos. Veja, irmão, Deus está trabalhando ali. Não, isto eu não aceito. Eu não aceito o Leandro pregando de azul. O Leandro está gordo, eu não escuto mensagem de gordo. Religiosidade. Os religiosos, irmãos, eles estão muito preocupados com rituais e eles perdem o amor pelas pessoas. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas machucadas em igrejas, irmãos? Pessoas sinceras, isso é para nossa dor, é para a gente pensar, irmãos. Porque uma igreja da família é uma igreja que tem que acolher, tem que ajudar as pessoas. Quantas pessoas vêm machucadas porque foram maltratadas em outros lugares por causa de uma roupa? Por causa de porque não tinham aquele linguajar, amantíssimo Deus, soberano e eterno Jeová Jireh Rafá. Religiosidade. E eu já disse aqui e repito, normalmente o religioso não percebe que ele é religioso, assim como o louco não percebe que é louco. Precisamos tomar cuidado com a religiosidade, diga assim, precisamos guardar o nosso coração da religiosidade. Deus ama mais pessoas do que rituais. Deus ama mais pessoas do que rituais. Deus ama mais pessoas do que rituais. Diante de pessoas, Deus quebra todos os protocolos, se for preciso. Para abençoar a mim e a você, se preciso for, Deus quebra todos os protocolos. E antes da gente terminar, irmãos, eu queria trazer aqui o grande perigo da religiosidade. Diga assim, o grande perigo da religiosidade. Como na religiosidade nós nos preocupamos, vamos recapitular aqui, o religioso, ele se preocupa mais em agradar os homens do que agradar a Deus, não é? O religioso, ele se preocupa mais com rituais do que com pessoas, e o religioso costuma ser alguém hipócrita. E o religioso, ele coloca Deus numa caixinha. Deus só pode agir se for desse jeito que eu penso. Se for de um outro jeito, eu não vou aceitar. O pastor Luciano Subirá, que eu recomendo muitas ministrações dele, ele conta uma experiência de uma senhora
que durante o culto, o pastor pregando, e o Espírito Santo falou dentro dele, chame para o altar pessoas que tenham um problema no útero. E ele chamou irmãs, quem tem problema no útero, vem aqui na frente, eu não quero nenhum irmão aqui. Mulheres que tenham problema no útero. Sempre tem um engraçadinho, né? Daqui a pouco vem um irmão lá, aqui é a fila da pizza. Não, mulheres que tenham problema no útero. Só que veio uma irmã e ela cutucou ele e falou, pastor, antes de você orar por mim, eu gostaria de contar uma situação. E ele estava ali, as pessoas chegando, ele começou a ficar nervoso com a irmã cutucando ele. Ele começou a ficar nervoso. E a irmã, pastor, mas eu preciso falar antes de você orar por mim. Mas, irmã, eu estou aqui cuidando das pessoas. Mas, pastor, a minha situação é muito séria. Mas, irmã, eu estou aqui diante de dezenas de pessoas. Mas, pastor, a minha situação, preciso conversar com o senhor antes. Ele se irritou, falou assim, em nome de Jesus, receba a sua cura. Ela caiu debaixo do poder de Deus. Ficou caída ali no chão. E ele ficou nervoso, teve que se recompor para orar pelas mulheres ali. E aquela irmã caída ali no chão, debaixo do poder de Deus. O culto rolou, o culto terminou, as pessoas começaram a ir embora, aquela mulher caída debaixo do poder de Deus. A igreja vazia, estava só o porteiro esperando fechar as portas, a irmã caída debaixo do poder de Deus, ficou horas e horas caída debaixo do poder de Deus, e aquele porteiro teve a sensibilidade de ficar sozinho esperando aquela mulher acordar. Ele não atrapalhou o processo. Quando ela levantou, ela começou a gritar, eu fui operada, eu sei que eu fui operada, eu sei como é que é isso. E ninguém estava entendendo nada. Dia seguinte, ela mandou uma carta, naquele tempo ainda não tinha e-mail, e ela não tinha WhatsApp, né? E ela me falou nessa carta que ela sofreu um erro médico. Esqueceram uma tesoura dentro dela, e ela não tinha útero. Apareceu um útero novinho. Ai, mas eu não creio nesse negócio de alguém cair em êxtase debaixo do poder de Deus. Você não vai viver uma experiência dessa, se Deus quiser trabalhar dessa forma na tua vida. O problema, irmãos, eu quero dizer aqui, o grande perigo da religiosidade, sabe qual é o grande perigo da religiosidade? A religiosidade vai limitar o agir de Deus na tua vida. Os judeus, por causa da sua religiosidade, da sua hipocrisia, os judeus, no tempo que Jesus esteve aqui na terra durante 3 anos, eles perderam a visitação de Jesus. Quantos líderes judeus ali podiam estar enfermos, terem enfermidade na família, terem problemas sérios, mas perderam a visitação de Jesus em pessoa, por causa da sua religiosidade. E o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, livre-se da religiosidade da tua vida. Diga em alta voz, diga assim, religiosidade, sai fora. Diga de novo, religiosidade, sai fora. Diga assim, religiosidade, vai para bem longe de mim. Não coloque Deus numa caixinha, Deus quer operar, irmãos. Eu vejo chegando um tempo para essa igreja, mas esse tempo só vai chegar quando pessoas tratarem a sua questão da religiosidade. Sabe de uma coisa que havia na religiosidade de Pedro, que eu me esqueci de falar, lembrei agora? Pedro, no fundo, se achava melhor que os outros. Pedro se achava melhor que os gentios. Eu sou judeu, você, um gentil. Ó, para você, beijinho no ombro, seu gentil. Aí Deus mostrou para ele, vou usar o gentil também, vou mostrar para você que você é igual ao gentil. Ninguém aqui, irmãos, é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui é menor do que ninguém. Eu já aprendi coisas preciosas com a irmã Cidinha, irmãos. Essa mulher do cabelo prateado, essa prata nesse cabelo é sabedoria, irmãos. Converse com ela sobre fé nas finanças. Você vai ver as histórias maravilhosas que ela tem para contar. Converse com ela sobre experiências onde Deus falou com ela. Em situações simples da vida. Ela vai te contar que o Espírito Santo está presente o tempo todo. Para nos ensinar todas as coisas. Tem coisas que eu aprendo com a senhora, irmã Cidinha. E eu acho que tem coisas que a senhora está aprendendo comigo.
E tem coisas que eu aprendo com todos vocês, irmãos. Porque Deus quer se mover e Deus ele fez você exatamente com as características que Ele queria. Porque você é a resposta de alguém para esse tempo. Diga assim: eu sou a resposta de Deus para alguém nesse tempo. Por isso que quando você não se envolve na obra, quando você não congrega, você não pode ser tratado. Quando você não convive com pessoas, mesmo aquelas que são difíceis. Sabe, eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. As pessoas mais difíceis que cruzaram a minha vida foram aquelas que me fizeram orar mais. Já teve pessoas, irmão, já teve uma pessoa sem saber, claro que eu não falei o nome, mas eu falei: minha irmã, agradeço a Deus, porque graças a você, a minha vida de oração foi para um novo nível. Na verdade, eu queria dizer: tu é muito chata, irmã. Tu é uma mala sem alça. Mas eu passei a orar mais por causa de você. Quando eu queria bater em você, eu comecei a orar mais. Até as pessoas difíceis que estão no nosso caminho, isso é para nos afiar. Sabe por quê, irmãos? Eu fico pensando as coisas que Moisés passou. Um homem que foi chamado de manso na Bíblia, lidando com um povo incrédulo, um povo difícil. E às vezes você tem dificuldade de lidar com um irmão que tem um jeito um pouco diferente do teu. Pensa um pouco diferente, você já não quer mais vir na igreja. Ai, eu não vou mais na igreja, diz Naivaldo. Eu não vou, diz Naivaldo, porque eu não gosto da pastora Cristina. Aquelas películas de unha dela. Ai, eu não gosto, não gostei daquela marca. Ai, não vai mais na igreja, não quer congregar, porque não gostou da película de unha da irmã. Como que você quer que Deus te coloque em altos lugares se você não consegue lidar com uma pessoa difícil aqui embaixo? Diga assim: Deus quer me usar. Deus quer me usar. A nossa vida cristã, irmãos, é igual aquelas maratonas que tem nos Estados Unidos, de 10 provas, decátulo, né, que fala. Cada prova que você passa, a próxima é mais difícil. Se você lida hoje com uma pessoa difícil, se você for aprovado, você vai ser promovido, vão vir mais 3 pessoas difíceis para você lidar. Se você for fiel e for aprovado, quando você for promovido, virão mais 10 difíceis para você lidar. Preciso te dar essa palavra de ânimo. Diga assim: Deus quer me fazer crescer. Deus quer me promover. Diga assim: Deus promove pessoas usando outras pessoas. Diga 3 vezes: Deus promove pessoas usando pessoas. Deus promove pessoas usando outras pessoas. Deus promove pessoas usando outras pessoas. Não menospreze o irmão que está do teu lado. Não subestime o irmão que está do teu lado. Você pode estar, de repente, do lado do próximo presidente da República, você não sabe. Você pode estar do lado de um grande empresário que vai te abençoar com emprego lá no futuro. Deixa eu contar uma história pessoal, irmãos. A empresa que eu estou hoje, já é a 3ª vez que eu estou nela. O pessoal me ama lá. Eu saí 2 vezes para outros empregos, outras oportunidades. Em 2018 eu voltei. O diretor até falou para mim assim: você não é gato para ter 7 vidas. Captou a mensagem? Você não é gato. Se sair a 3ª vez, eu não vou mais te chamar de volta. Estou lá, irmão, já há 5, 6 anos, né? A área de TI, alguém aqui é da área de TI? Levanta a mão só para eu ver aqui. A área de TI teve um tempo muito aquecido, irmãos, que tinha muita vaga, né? E eu peguei essa época aí, década passada, você mudava muito de emprego. Só que quando eu voltei, nessa 3ª vez, quem era meu chefe? Quem era o meu chefe? Era o estagiário que eu treinei em 2010. Eu olhei para ele e falei assim: ainda bem que eu te tratei bem, hein? Era hora de você se vingar. Ele me promoveu lá dentro, irmãos, me fez crescer lá dentro. Porque Deus vai usar pessoas para promover pessoas. Você não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que você. Deus vai usar aqueles que estão do nosso lado para nos promover.
Vamos ficar de pé, irmãos? Talvez não foi uma palavra de muito aleluia, glória a Deus, se bem que ainda está em tempo, né? Mas eu quero que você reflita, irmãos, religiosidade é um veneno sutil. Ele chega nas pequenas coisas. Você viu o que aquele irmão falou, você viu o que aquela irmã fez, você viu a roupa que aquele irmão veio. Olha só, a camisa não está abotoada, está dobrada. Deus está falando e o camarada está preocupado com a camisa dobrada. Diga como o pastor Joel, meu Deus. Diga em alta voz, religiosidade. Estou fora. Religiosidade. Estou fora. Vamos orar e eu quero agora que você busque ao Senhor, que você agradeça por essa palavra. Deus tem coisa para fazer aqui ainda nessa noite, irmãos. 7h35, nós temos um tempinho ainda. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, Pai. O Senhor não quer nos matar, o Senhor não quer nos rebaixar, mas uma palavra de exortação, é uma palavra de correção, de carinho de um pai, porque o Senhor quer nos promover, o Senhor quer nos levar para lugares altos. O Senhor tem coisas grandes para todos nós aqui. O Senhor tem dons para distribuir a pessoas aqui, dons do Teu Espírito. Mas nós precisamos de alguns ajustes. E, Senhor, a minha oração e a oração dessa igreja é: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ser tratados por Ti. Nós somos como vasos na mão do oleiro. Se for preciso, Senhor, nos quebra. Se for preciso, nos quebra por inteiro. E nos faz novamente, Senhor. Para que possamos ser usados por Ti. Conforme o Senhor quer. Com a finalidade que o Senhor quer. Pai, que nós possamos compreender que o Teu Espírito não pode ser colocado numa caixa. O Teu Espírito não pode ser colocado na nossa caixa religiosa. O Teu Espírito é muito maior que isso. O Teu Espírito age como quer, da forma que quer, no tempo que quer. E Pai, que os nossos corações estejam livres de toda religiosidade. Pai, que o Senhor encontre nessa noite em nós corações ensináveis, corações quebrantados. Que o Senhor, Pai, encontre em nós corações que têm mais desejo de Te agradar do que agradar a homens. Que o Senhor encontre em nós corações que tenham como prioridade, acima de tudo, Te agradar, meu Pai. Mesmo que isso custe a nossa vida. Mesmo que isso custe bilhões de pessoas contra nós. Mas nós queremos ser aprovados por Ti. Nós queremos ser reconhecidos por Ti. Aleluia, nós queremos ser reconhecidos por Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, queremos ser usados por Ti, Pai. Senhor, o Senhor é o oleiro, tira de nós toda religiosidade. Nos ajuda a identificar os pontos que nós precisamos corrigir. Pai, porque nós reconhecemos que essa igreja, que o Senhor nos inseriu, o Senhor nos inseriu com as pessoas certas. Com pessoas que podem não ser perfeitas, com pessoas que podem ser limitadas em algum aspecto, mas aquilo que eu tenho, Pai, eu posso ajudar, e aquilo que o outro tem, ele pode me ajudar, e no fim das contas, todos nós crescemos, e todos nós viveremos o melhor que o Senhor tem para nossas vidas. Aleluia! Glórias ao Teu nome, obrigado, Pai, pelas pessoas simples que têm me ensinado aqui. Obrigado pela disposição dos nossos pastores. Obrigado pela vida da irmã Cidinha, Pai, que eu tenho aprendido tantas coisas com ela. Obrigado por aqueles, Pai, que causam irritação e que me fazem orar mais. Obrigado, Senhor, e que a religiosidade não fique em nossos corações. Em nome de Jesus estamos aqui, Pai. Porque aprendemos nessa noite que o Senhor procura, acima de tudo, corações sedentos por Ti, não corações perfeitos.
Nós aprendemos aqui que podemos ser usados mesmo com defeitos. Podemos ser usados mesmo com limitações. Eis-nos aqui, Senhor, queremos ser usados por Ti. Eis-nos aqui, Senhor, você pode dizer isso? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me a mim, Senhor. Nós agradecemos, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esse tempo. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor.